queria parabenizar a equipe. E aí, o grupo mostrou com clareza a questão das principais vantagens da tecnologia em relação à possibilidade de remoção simultânea de carbono, nitrogênio e fósforo, em um sistema mais compacto, em um sistema que, de uma certa forma, pode ajudar o setor do saneamento, em substituição, por exemplo, a plantas de lodo ativado ou modificações de plantas de lodo ativado existentes para funcionarem como LGA, e que, de uma certa forma, isso oferece aí também a questão da diminuição dos custos operacionais pela questão da recuperação dos recursos. Aí que o grupo colocou, o alginato é um deles, mas existem outras possibilidades, talvez o alginato seja o que está mais pronto ali para se buscar uma aplicação em uma escala maior, inclusive a própria Nereda tem já um sistema de recuperação de alginato, certo? Que é o processo Quimera, salvo engano, que já tem essa instalação em uma estação de LGA na Holanda. E também existe a possibilidade de recuperação de outros produtos, por exemplo, o próprio polidroxalcanoato, a própria estruvita, sobre a questão do lodo excedente aí, né, que passaria por um processo de digestão ou um processo para a liberação desse fósforo, que vai estar principalmente intracelularmente, um pouco ali também no EPS, mas principalmente intracelularmente, né? E a possibilidade também da questão do reaproveitamento do lodo aí após esse processo de recuperação. O Renan colocou a questão da remoção de patógenos, apesar de ser compatível com o lodo ativado, Renan, ainda é baixa, tá? Ou seja, se a gente pensar no sistema de lodo ativado, a remoção é de uma unidade logarítmica, equivalente a 90%. Portanto, a gente precisa ainda de um processo de desinfecção para, normalmente, cumprir com o requisito legal de lançamento desse efluente, certo? Eu acho que talvez seja um dos poucos pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Esse lodo ainda precisa, eventualmente, passar por um processo de higienização, como a gente discutiu, para o lodo ativado, né? Ou seja, o lodo ativado ele não cumpre a questão dos coliformes termotolerantes e ainda temos outros patógenos presentes aí nesse lodo de descarte para um reaproveitamento, por exemplo, na agricultura, portanto, ainda precisaria de um processo de higienização, que discutimos, ou caleação, ou compostagem, etc. Mas acho que vocês, de fato, deram esse panorama mais legal aí das inovações que estão se buscando para a gente acelerar o processo de formação de grânulos. Aí, por exemplo, utilizando os cátions divalentes e essas nanopartículas, esses outros materiais, né, visando melhorar o processo de agregação de partículas e também de estímulo de EPS. Uma dos maiores desafios da questão da granulação aeróbia ainda é a manutenção de um bom grânulo ao longo de um longo período operacional, ou seja, de como você garantir que se terá simultaneamente essa remoção aí dos poluentes, carbono, nitrogênio e fósforo. Normalmente, como o grupo colocou, o fósforo ele vem se configurando como talvez um dos mais problemáticos para essa remoção simultânea. E isso é advindo exatamente, como o grupo colocou, pela competição ali com os micro-organismos desnitrificantes, que por razões cinéticas acabam ganhando, por exemplo, a competição ali em relação a substrato, né? E também um dos
dos problemas que o grupo colocou é exatamente a necessidade ali de um constante monitoramento, né, controle operacional nesses sistemas de LGA, que torna muitas vezes cara o OPEX do sistema. Muitas vezes, muitas estações de LGA vêm sendo operadas remotamente. Por exemplo, quando você compra a tecnologia Nereda, meio que você fica refém ali da questão da operação, e muitas vezes essa operação é feita na África do Sul, na Europa, etc. E isso acaba gerando um maior custo operacional, e de uma certa forma isso é ruim aí para a questão da engenharia nacional. A gente está publicando, inclusive, uma nota técnica no âmbito do INCT, tentando trazer um pouco essa discussão, se de fato a tecnologia Nereda, ela é, né, ou o sistema de granulação aeróbia é aplicado para o cenário brasileiro, com grandes carências do setor de saneamento, e se sim, em que cenários que é aplicado, se de repente são para grandes estações, ou para áreas que você precise de um cumprimento de requisito legal maior, que muitas vezes não é o caso em muitas situações brasileiras, certo? E tudo isso tem que ser olhado com uma certa ressalva. É muito importante também de eu pontuar que muito se conhece da aplicação da tecnologia Nereda para esgoto sanitário, mas ainda a gente precisa entender um pouco mais sobre as fronteiras da tecnologia Nereda para outros tipos de águas residuárias industriais, né? Ou seja, o grupo ele vem observando que, por exemplo, a presença de fármacos, de produtos de higiene pessoal, eles modificam um pouco a questão do grânulo, formando grânulos com maiores cavidades e de uma certa forma, mais exposição a agentes tóxicos presentes no meio. Efluentes com maiores concentrações de gordura, como é que a gente pode aperfeiçoar a tecnologia no tocante a manter uma boa qualidade ali do efluente que está sendo retirado do sistema. Muitas pessoas que operam tecnologias Nereda, elas falam que muitas vezes o sistema dorme granular e acorda floculento. Portanto, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que está contribuindo para isso, certo? Então, assim, tudo isso é só para fazermos um apanhado daquilo que o grupo colocou e outras coisas que eu julgo importantes aqui para essa completa compreensão aí da tecnologia, das vantagens e das desvantagens. E o último ponto, gente, que eu também queria comentar é que existem várias pesquisas também e também a operação em sistemas em escala real, que eles meio que projetam vários pontos de retirada de lodo excedente dos sistemas Nereda. Exatamente para quê? Para você ajudar no processo de formação de grânulos, certo? Ou seja, eliminar, por exemplo, micro-organismos de crescimento lento aí do teu processo, mas também a retirada de lodo de pontos mais abaixo ali, digamos assim, da manta formada, né, ali durante o processo de sedimentação, exatamente de maneira a controlar a saída de micro-organismos, por exemplo, acumuladores de fósforo, que já estão ali lotados, por exemplo, de fósforo, e que estão, de uma certa forma, presentes ali, mas sem contribuir ativamente no processo de remoção, certo? Portanto, a gente tem que combinar aspectos da otimização dos tempos de ciclo, mas também aspectos de controle de idade de lodo e de retirada desses micro-organismos que vão compor o lodo excedente, de maneira a você, a partir da operação do sistema, você ajudar também nesse processo de remoção. Tá? Então foi uma coisa que eu me lembrei que talvez seja importante aí para
para título de complementação do que foi apresentado, ok? Bom, se não tem mais, eu queria agradecer mais uma vez aí pela excelente apresentação do grupo.